E o ministro Edson Fachin, vamos lembrar que nesta semana retornou a Brasília, antecipou as suas férias, que deveriam ser um pouco mais estendidas, justamente para tentar ali apagar esse incêndio que foi causado pelo ministro Dias Toffoli. No entanto, essa nota, Gabriel, a informação é de que essa nota publicada em nome do Supremo Tribunal Federal não é um consenso e que tem muitos magistrados lá na corte que ficaram decepcionados com o posicionamento do ministro Edson Fachin, né? Inclusive, olha só, pressionado da direita à esquerda, Toffoli chegou a se queixar de críticas a integrantes da Suprema Corte nos últimos dias, o que levou a essa reação de Fachin. A avaliação é de que, embora a postura do ministro não tenha agradado magistrados, o momento é de defesa da instituição no futuro corrigir excessos e equívocos na postura dos ministros. Como eu disse, então, até foi a CNN que divulgou isso, que ministros não sabiam dessa nota, que só tiveram ciência da nota publicada pelo Fachin em nome de todos os magistrados, depois que ela veio a público, né? Porque ela foi divulgada lá no site do STF. Esse posicionamento dividiu integrantes do tribunal. Uma ala, inclusive, avalia que o presidente da corte redigiu uma manifestação muito equilibrada, em que ele defende ali institucionalmente a atuação de Toffoli, responsável por conduzir essa investigação. Ou seja, se o ministro da corte não está vendo problema algum, né, na forma como o Toffoli está conduzindo o processo do Banco Master, e também todas essas evidências que mostram aí, no mínimo, a falta de decoro dentro do Supremo, porque ministro do Supremo, pela Constituição, não pode ter atividade empresarial. Então, se ele não está vendo problema nenhum, não adianta a gente esperar que vai partir dele algum tipo de iniciativa para afastar o Toffoli, né, Gabriel? Isso é claro. Exatamente, Berenice. E é claro e é vergonhoso. É vergonhoso essa passação de pano. Como você disse na nota, estão tentando proteger a imagem do STF para questões futuras. Não é futuro, é agora. A imagem do STF já está lá embaixo. E tudo que eles estão fazendo, todas essas medidas, afundam ainda mais com a imagem do STF. O que eles deveriam fazer para melhorar a imagem do STF? Punir excessos. Demonstrar que o ministro ele não pode fazer o que ele quer. Demonstrar que o ministro ele é realmente o guardião da Constituição e tem que seguir com o que a Constituição rege. Não é fazer o que ele acha que é certo para benefício próprio, para benefício de seus amigos. Isso não existe. Agora, a gente pode até citar nominalmente, que eu acredito que existem, a gente pode até falar que o STF estaria dividido nessa questão opinativa. A gente poderia até citar, de um lado, o Toffoli, o Fachin, o Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia ali meio dividida, meio balançada para o lado dele, concordando com essa nota, provavelmente, e o restante eu acredito que não concordaria integralmente com essa nota. E é completamente antiético o ministro-presidente do tribunal divulgar uma nota dessa em nome de todos os ministros, sem antes sequer indagar a eles, sem antes sequer saber a opinião deles, saber se pode publicar uma nota dessa em nome de todos, que seja publicada a nota, então, em nome do presidente do STF, que é o cargo dele. Então, não só uma luta assim, que a gente está vendo para tentar levantar o nome do STF, tentar não manchar mais ainda, mas, como eu falei, eu acredito que todo esse tipo de conduta só prejudica o STF e não tem que pensar no futuro, não tem que pensar no nome da instituição. Tem que pensar em cumprir a lei, em cumprir o que a lei diz. Os ministros não estão lá para alterar a lei. Quem faz isso é o legislativo, não é o cargo deles, eles não têm cargo político. Eles têm cargo de juiz, do judiciário. Então, eles têm a lei e o papel deles é julgar a lei. Um caso ou outro dá para aplicar uma analogia, dá para interpretar de maneira diferente, mas não é o caso. É um caso de um escândalo, é um caso em que existem indícios que o ministro do STF tem sim envolvimento com atividades empresariais, que ele tem sim participação em um escândalo gigante no nosso país, e as pessoas têm que ficar em cima. Não pode ser permitido por seus colegas, por seus pares do STF, que isso aconteça.
Cadê a PGR nesse momento? A PGR tem que ser mais incisiva. O próprio judiciário tem que evitar com que essas coisas aconteçam. Infelizmente, não é o que a gente vê. E eu acredito que a tendência é que cada vez mais, dentro do STF, é que essas coisas aconteçam. É que essas medidas sejam tomadas para que eles se protejam lá dentro. Porque eles sabem que se essa bomba estourar, muitas cabeças ali podem ser prejudicadas por conta disso. Então, eu imagino que nos próximos andamentos, mais coisas aparecerão, cada vez mais os ministros estarão se protegendo.